tarde. Hoje a nossa aula de história tem como tema o mundo em conflito. Vamos conhecer como se deu, qual foi o contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. Os antecedentes à Primeira Guerra Mundial. Né? O que aconteceu? O que antecedeu isso? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que ocorreu em 1918, qual parte dos países da Europa e Estados Unidos. O imperialismo e a forte industrialização havia levado a Europa entre 1870 e 1914 a um movimento de euforia econômica denominada Bela Época, que também é denominada por uma época de paz, onde houve inovações tecnológicas em diversas áreas. E isso fez com que esse período, esse momento, tivesse esse nome, Belle Época, ou seja, Bela Época, porque foi um momento de paz, de prosperidade, onde aqueles países estavam em desenvolvimento, tiveram grandes avanços tecnológicos naquele momento, e científicos também, confiantes no processo europeu de chegar ao topo da civilização, esse altíssimo escondido de grandes. Essas tensões estão entre as causas da guerra. Esses, então, foram antecedentes. A disputa entre as potências imperialistas. Vimos no capítulo anterior, uma das principais disputas entre as potências imperialistas era o domínio de territórios coloniais. O crescimento industrial daqueles países imperialistas e a busca por novos mercados e por extrair matérias-primas para produzir os seus produtos, fez com que criou-se a ideia de que a conquista de novos territórios coloniais era uma solução para os seus problemas. O nacionalismo na Europa. O nacionalismo na Europa, ele o sentimento de pertença dos europeus muito grande, cada um pelo seu país. E esse nacionalismo ele deu fundamento para vários acontecimentos. Em alguns momentos, acontecimentos de extrema violência, que vamos conhecer agora como se deu o nacionalismo na Europa. O forte sentimento nacionalista no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial contribuiu para acirrar ainda mais as tensões entre as nações europeias. Isso estimulava a ideia de que os países imperialistas eram superiores aos demais, o que justificava o domínio de novos territórios. Conflitos Balcãs. Vamos entender. Na região dos Balcãs, o nacionalismo estimulou ações violentas. A região era dominada pelo Império Austro-Húngaro e pelo Império Turco-Otomano. Diversas minorias nacionais queriam ter a sua verdade. Que minorias eram essas? Os croatas, os bósnios, ucranianos, eslovênios, todas essas minorias lutavam também por independência. E lutavam também por independência porque esse sentimento de nacionalista fez com que os sérvios, apoiados por um movimento chamado pan-eslavismo, conseguisse também a independência. E o que esse movimento pan-eslavismo pregava? Era um movimento apoiado pelo Império Russo, que, por ser uma nação eslava mais poderosa do período, se considerava líder dos povos eslavos. A Primeira Guerra Mundial. Como se deu isso? Qual foi o estopim dessa guerra? O que fez com que essa guerra realmente. Vamos lá, vamos entender. O nacionalismo exacerbado da Europa, que se desenvolveu nos países europeus, fez com que essas tensões produzissem ou gerassem a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos conhecer o contexto disso. Com o crescimento das rivalidades entre as potências europeias, teve início um processo de formação de aliança entre
diferentes países, buscando fortalecer suas defesas e garantir vantagens caso uma guerra fosse declarada. Olha só. E para isso nós vamos conhecer os dois blocos que se formaram. O primeiro bloco surge lá em 1892, a Itália se une à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro, formando o bloco das potências centrais. No final de 1914, o Império Otomano se une a esses países, ampliando a força do bloco. Em 1907, a Inglaterra, o Império Russo e a França formaram um bloco dos aliados ententes. Também fizeram parte desse bloco Japão e a Itália, que passaram por o lado dos aliados em 1915. Então, vamos entender. A guerra é declarada. Ela é declarada a partir do momento que o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e sua esposa foram assassinados por membros da organização pan-eslavista Jovem Bósnia. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, acusando o país de estar ligado ao atentado. Dessa maneira, o sistema de aliança começou a funcionar. Aliado da Sérvia, a Rússia colocou suas tropas de prontidão. A Alemanha, aliada ao Império Austro-Húngaro, interferiu, reivindicando que a Rússia desmobilizasse suas tropas. Como isso não ocorreu, a Alemanha declarou guerra à Rússia, à França e à Bélgica. A Inglaterra, por sua vez, declarou guerra contra a Alemanha. Assim, no final de 1914, os dois blocos de alianças começaram a se enfrentar em um dos maiores e mais violentos conflitos da história. As frentes de batalha. Como nós vimos, aqui vocês podem observar, aqui representa uma frente e aqui representa uma outra frente. Vamos conhecer. Na frente ocidental, combatia tropas da Inglaterra, da França e da Bélgica. Já na frente oriental, as potências centrais enfrentaram as tropas do Império Russo. Ou seja, Império Russo e aqui a primeira frente, que é a frente ocidental. As fases da guerra. A Primeira Guerra Mundial teve três fases, desculpa. A primeira, chamada Guerra de Movimentação, onde, naquele momento, era necessário uma movimentação mais intensa das tropas alemãs em direção a Paris, capital da França, enfrentando a resistência francesa. A segunda fase, ela aconteceu entre os anos de 1915 e 1916, ficou conhecida como a Guerra de Posição, quando as batalhas se tornaram mais estáticas, com o estabelecimento de tropas em trincheiras. A terceira fase, entre 1914 e 1918, foi marcada pela saída da Rússia da guerra, assim como pela entrada dos Estados Unidos nela, o que foi determinante para a vitória dos aliados. E assim nós vimos como se deu a Primeira Guerra Mundial, os antecedentes da guerra, as disputas entre as potências imperialistas, o nacionalismo na Europa, os conflitos nos Balcãs, a Primeira Guerra em si e a guerra declarada. E como essa guerra foi estruturada, as frentes de batalha e as fases da guerra. Então, que tenhamos toda uma boa tarde e que possamos fazer as nossas atividades propostas no nosso roteiro com êxito.